Pep Guardiola tem que ser demitido? Ele é uma fraude, o Manchester City não vai mais se recuperar. Aliás, ele é só um treinador que tem um elenco bilionário na mão, ele nunca foi um bom técnico. É isso mesmo? Vou responder aqui nesse vídeo, mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quem aprecia o trabalho do Pep Guardiola, desde o começo ali em 2008, vê que esse é o momento mais delicado da carreira dele. E, obviamente, os números falam isso. Quando você vê que um time como o Manchester City, que dominou a Inglaterra nos últimos anos, que monopolizou a Premier League e que ganhou sua primeira Liga dos Campeões dos anos para cá, você olha e vê que esse time nos últimos 11 jogos só tem uma vitória, 8 derrotas, está 9 pontos atrás do Liverpool. Você vê que, obviamente, isso não é normal o que está acontecendo. Obviamente, a gente já pode dizer por antecedência que o City está fora da briga da Premier League. E nesse momento, o City está fora da briga da Liga dos Campeões também, porque está com um desempenho tão abaixo que se você pegar City e Brest jogando no Etihad Stadium, não é difícil imaginar que o Brest vai vencer o Manchester City. Há um tempo atrás a gente imaginaria que o Manchester City ia vencer de goleada, mas hoje em dia não. Você vê jogadores completamente apáticos, jogadores que completamente perdidos dentro de campo, e o próprio Pep Guardiola assumindo em entrevistas que não sabe o que fazer. Não sabe como tirar o Manchester City dessa situação. E claro que você encontra, devido a essas situações, várias pessoas falando aquele mesmo discurso de anos que a gente vem escutando. Que o Pep Guardiola só é técnico com dinheiro, ele não revolucionou nada, na verdade ele não é um bom técnico, e etc, etc, etc. Porém, tem um questionamento que a gente precisa sim fazer. Todo trabalho chega um momento que ele precisa ser botado um ponto final. E, obviamente, quem somos nós para poder falar que o Pep Guardiola precisa botar um ponto final na sua carreira? Não é isso. Não é botar o ponto final na sua carreira. Só que, se a gente pegar o exemplo dado pelo grande técnico que rivalizou com o Guardiola, tanto a questão de resultado quanto a questão de estilo de jogo, que foi o Klopp, acho que não tem nenhum outro técnico que conseguiu rivalizar nesse nível com o Pep Guardiola. Anos atrás foi o Mourinho, mas o Mourinho ele tinha um estilo de jogo completamente diferente, que não mudou o futebol em si. Não é sinônimo de uma escola de futebol. O Klopp, ele é sinônimo de uma escola de futebol. Com o seu perde-pressiona, com a sua marcação alta, com o seu futebol muito intenso, conseguiu botar extremas dificuldades para o Manchester City, inclusive ganhando uma Premier League, interrompendo um campeonato que podia ser de 7 campeonatos seguidos. E aí você vê que o Klopp, na temporada passada, ele tomou uma decisão. Ele falou o seguinte: estou sem energia, não consigo mais tirar nada de novo, estou cansado. Ou seja, bateu no teto, tenho que parar. E o que aconteceu com o Liverpool? O Arne Slot assume o Liverpool com o trabalho primordial do scout do Liverpool, traz um técnico que tem um estilo de jogo um pouco parecido em questão de intensidade, em questão de marcação, em questão de roubar a bola, mas que tem algumas características que são implementadas a esse elenco e principalmente energia nova. O Liverpool, você vê que é um Liverpool que já tinha batido no teto, inclusive emocional. Já tinha algumas rusgas de alguns jogadores com o próprio Klopp, como por exemplo Tsimikas, como a briga, a discussão na beira de campo que ele teve com o Salah. Então você vê que era uma relação que já que tendia para algo novo, um ambiente novo. E talvez isso tenha chegado no Manchester City, na minha opinião. Porque quando você pega o Manchester City de 2018 e compara com agora, você vê que são elencos completamente diferentes, isso é óbvio, porque os jogadores envelhecem
e você precisa dar uma oxigenação no time, mas o que eu quero chegar é o seguinte: de lá pra cá, o Guardiola ele teve diversos reforços. Diversas mudanças no time aconteceram. E mudança no seu estilo de jogo também. Quem acompanha o Guardiola desde 2008 sabe que esse estilo de jogo do Manchester City não é o mesmo daquele Barcelona, apesar de ter a sua essência, do toque de bola, do envolver o adversário, mas não é a mesma coisa. E quando você vê que os jogadores não conseguem mais tirar algo de novo, quando você já conseguiu colocar um espírito vencedor em todos esses jogadores, e eles já conquistaram tudo que tinha para conquistar, porque realmente os jogadores do Manchester City conquistaram tudo que tinha para conquistar: Liga dos Campeões Mundial, Copa da Liga, FA Cup, Premier League, Supercopa da Inglaterra, tudo que tinha, eles venceram. Chega um certo momento que você bate o olho e fala: não tem mais de onde tirar aqui. Então a culpa não vai para um certo relaxamento total do Manchester City nessa temporada. A culpa vai que é preciso chegar no momento em que fala: cara, eu já tirei o máximo daqui. E por que eu chego a essa conclusão? Porque na temporada passada, o City já estava em declínio. Se não me engano, a temporada passada foi a temporada que o City mais tomou gol sob o comando do Guardiola. E é um City que conseguiu vencer a Premier League, mas venceu ali numa arrancada final. Ele ficou grande parte do campeonato atrás do Arsenal. E o Arsenal não teve forças de sustentar até o final a sua vantagem. E o Manchester City conseguiu uma arrancada primorosa. Só que já estava em declínio. Cai nas quartas finais da Liga dos Campeões, tudo bem que é pro Real Madrid, mas você batia o olho e via que aquele City estava muito vulnerável, apesar de jogar com 4 zagueiros. E esse ano acontece a mesma coisa. Esse ano, o Manchester City repete o feito, e o Manchester City é a temporada desse ano que mais tomou gols. De novo, bateu a temporada passada já. Então, o que eu chego à conclusão é que o Guardiola poderia ter sim tomado o caminho do Klopp. E na minha opinião, mesmo ele conseguindo retomar, mesmo os jogadores, sei lá, dando uma virada de chave, porque a essa altura do campeonato não tem nenhuma data FIFA para poder dar refresco para o Manchester City, na minha opinião, deveria ser interrompido. Tem que trazer um ambiente novo, um técnico novo, mantendo a essência, mas com ideias novas. E outro time talvez precise também do Pep Guardiola, para ele ter um outro desafio, para ele ter outros jogadores, uma outra base. Porque é complicado. E diversos exemplos a gente vê isso. O Bayern de Munique, ele ganhou 9 Bundesliga seguidas, até o Bayern Leverkusen conseguir romper essa sequência. Mas já estava se feito, né? Ainda estava se fazendo uma limpa no elenco do Bayern de Munique na temporada passada, porque entendia que tinham vários jogadores já de barriga cheia e que não conseguiam ter mais motivação. E alguns contratos foram rompidos. A mesma coisa se discute hoje, por exemplo, no Palmeiras. Um Palmeiras que tem uma boa base desde 2018 até aqui, que são jogadores que ganharam tudo que poderia ganhar. E que agora está precisando de uma limpeza no elenco, para trazer gente com fome, para trazer gente com foco e para conseguir dar reforços para o Abel, para ele também conseguir se motivar. Então chega no momento que até os gênios como o Pep Guardiola precisam de um ambiente diferente, precisam de um desafio. E aí você tem duas opções. Ou o trabalho do Guardiola deve ser interrompido, na minha opinião, para ser tanto bom para ele quanto com o Manchester City, na minha opinião, repito, ou negociar alguns jogadores. É essa saída que eu vejo. Por quê? Porque se o Manchester City ele consegue retomar o protagonismo, ele consegue retomar aquele espírito vencedor, a tendência é que aconteça isso também na temporada seguinte. E aí pode ser um momento em que fique muito difícil se classificar para a Liga dos Campeões, como nesse momento.
Nesse momento, o Manchester City está em quinto colocado. Ele tem que olhar para o Nottingham Forest. Ele não pode mais olhar para a disputa da Premier League porque já foi. E aí a gente começa a entender que fim de ciclos também acontece, até para os gênios. Quero saber sua opinião. Deixa aqui o like no vídeo e eu quero saber o que você acha. Você acha que o Guardiola ele tem que ser mandado embora? Você acha que já deu o que tinha que dar? Deixa a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.